você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. E aí, galera, estamos aí na continuidade daquela bateria de assuntos aí para você que está pleiteando carreiras bancárias, né? Então nós já tivemos aí uns momentos onde nós trabalhamos a álgebra, depois a matemática financeira e agora nós vamos começar aí um rol de estudos sobre estatística. Vamos destacar alguns pontos. Nesta aula, que é a nossa aula 21 do conjunto de aulas que nós organizamos, nós vamos iniciar com os conceitos básicos de estatística. É uma aula bem rápida, só para ficar bem claro para você quais são os principais conceitos e qual é a linguagem utilizada quando se trata de estatística. Beleza? Vem comigo então, galera. Olha só, o que nós preparamos para a aula de hoje. Nós vamos dar aí os conceitos iniciais da estatística descritiva. Vamos falar o que são variáveis estatísticas, dar exemplos. E vamos aí entender como que se faz a leitura de tabelas e gráficos estatísticos. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo princípio do início do começo, né? Estatística, gente. Veja bem, estatística é parte da matemática aplicada que se preocupa em quê? Em coletar dados, em organizar dados, em apresentar dados com um objetivo, que é tomar decisões. Então toda a pesquisa, toda a análise, toda a coleta, ela não é feita de forma alheia. Ela tem um propósito. Qual é o propósito? Tirar conclusão sobre algo, ok? Então é para isso que a estatística existe. Você analisa, colhe, analisa, apresenta os dados e a partir daí você toma decisões. Bom, para essa tomada de decisões, é claro que a gente vai entrar em outros pormenores aí, que são outros assuntos da estatística que vai nos dar base para essas decisões. Então são três etapas bem claras. A primeira é a coleta de dados e a organização desses dados. A partir do momento que eu organizo esses dados, eu apresento eles, que pode ser através de tabelas ou de gráficos. E por último, né, entra a questão da inferência estatística, que é exatamente a tomada de decisões, é o tirar conclusões, né, estatísticas, que pode ser através de probabilidades, tá? Beleza? Então essas são as três partes da estatística. Vamos começar com a estatística descritiva. Na estatística descritiva, galera, dois conceitos iniciais são muito importantes, tá? O que é uma população e o que é uma amostra. Porque é uma termologia que comumente você vai ouvir. Ah, foi pego uma amostra da população. Aí o aluno fica bugado. Peraí, amostra da população, o que é isso? Né? Então, para que a gente possa entender, a população é, digamos assim, é o conjunto de todos os elementos de interesse de uma determinada pesquisa, de um determinado estudo. Então, por exemplo, os concurseiros que irão prestar o concurso do Banco do Brasil. Qual é a população? São todos os concurseiros de todos os estados do nosso país, tá? Agora, eu quero pegar uma amostra. O que é amostra? Amostra é parte da população. É quando eu retiro desse todo, que são todos os concurseiros do Brasil inteiro, quando eu escolho uma parte desses. É chamado de amostra. É claro que esse tirar uma parte não é também feito de forma aleatória. Tem algum princípio que deve ser respeitado ou uma lei que vai ser respeitada para a escolha desses candidatos que serão estudados, que farão parte da amostra, dessa parte. Então eu vou pegar uma amostra, eu vou pegar só os concurseiros entre 18 e 25 anos, olha só. Qual foi o critério de seleção? Concurseiros entre 18 e 25 anos, então eu estou pegando uma amostra. Por quê? Porque tem concurseiros com mais de 25 anos que irão prestar também o concurso e não vai estar nesse grupo de pesquisa, de estudo. Beleza? Então a população é o todo,
tá? É o conjunto completo, e a amostra é uma parte desse todo que eu retiro para estudo, tá? Um exemplo de uma população. Peguei aqui, eleitores da cidade de Goiânia. Todo mundo que vota em Goiânia faz parte desse grupo, que é a população dos eleitores. Ah, eu quero pegar agora só as mulheres eleitoras de Goiânia. Então estou pegando uma amostra. Eu estou pegando parte da população, porque a população é composta por homens e mulheres. E aí se eu escolhi só as mulheres, eu estou pegando uma amostra desse todo. Beleza? Então, a amostra é parte da população que é selecionada para análise. Por isso que comumente, quando vocês veem, principalmente pesquisas eleitorais, aparece lá a preferência pelo candidato A, B, C ou D, e aí no final da pesquisa, geralmente a pessoa que está apresentando ela diz lá, essa pesquisa foi realizada no período tal a tal, e foram pesquisados 2.500 eleitores. Olha só, gente, 2.500 de milhões de eleitores. Se é uma pesquisa a nível nacional, de preferência nacional, como presidente, por exemplo, nós temos aí mais de 100 milhões de eleitores, e aí foi pesquisado só 2.000 eleitores. Então você vê que é uma amostra da população. É claro que nesse critério de amostra tem vários critérios que têm que serem observados para escolher as pessoas para fazerem parte desse grupo. Bom, mas enfim, é uma forma de a partir daí você tirar uma conclusão. Aí você vai fazer a probabilidade daquela pesquisa refletir no todo. Por isso que no final da pesquisa eles apresentam lá assim: essa pesquisa tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, ou 5 pontos para mais ou para menos. Por quê? Por conta dessa escolha de uma parte somente. Então ela não tem como ser 100%. Nenhuma pesquisa é 100%, a não ser que ela seja feita com toda a população. A partir do momento que você usa uma amostra, uma parte da população, ela não vai ser 100%, mas ela reflete muito os 100%, muito próximo dele. Então ela dá, digamos assim, a possibilidade de você, a partir daqueles dados, muito embora com um grupo menor, poder tirar conclusões com relação ao todo. Beleza? Bom, então nós temos aqui de forma simbólica, né, a população, e aí eu pego só uma parte disso daqui, que seria a amostra, parte da população. Beleza, outro conceito importante no estudo da estatística descritiva é o conceito de variável, gente, tá? Vocês vão ouvir muito isso. Ah, isso aqui é uma variável estatística. O que é uma variável estatística? Variável é a terminologia que usamos para dar uma característica àquela população. Então, tudo aquilo que caracteriza algo referente à população é uma variável estatística. E essa variável, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma variável que faz análise qualitativa, ou pode ser uma variável que faz análises quantitativas, ok? Então eu posso fazer referência a uma qualidade, a um atributo daquela população, ou eu posso fazer referência a algo, digamos assim, numérico, a um valor numérico referente àquela população, uma quantidade, tá? Então nós temos dois tipos de variáveis: a variável qualitativa e a variável quantitativa. Dentro de cada um desses dois grupos, nós temos uma subdivisão. Então, sendo qualitativa, nós vamos ter de duas formas: a nominal e a ordinal. Qual a diferença entre elas? A nominal é quando é um atributo tipo cor dos olhos, raça, cor dos cabelos. Então esse tipo de atributo é chamado de variável qualitativa nominal. Tá? Sexo, tá? Então isso aqui faz referência à qualidade nominal.
Bom, professor, e a qualidade ordinal? Ordinal, gente, já vem de ordem, aquilo que estabelece uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, todo atributo que dá para ser ordenado, ele vai ser uma variável qualitativa ordinal. Por exemplo, grau de instrução. Você pode não ter estudo, você pode ter só o Fundamental 1, só o Fundamental 2, só o ensino médio, só o superior, uma pós-graduação, uma especialização. Eu posso ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim vai. Observe que existe uma hierarquia de grau de instrução. Portanto, é uma variável qualitativa ordinal, tá? Uma outra questão que também pode ser estabelecida: classe social, tá? Você pertence à classe baixa, muito baixa, média, média alta, alta, muito alta, entendeu? Então também existe uma hierarquia no ranqueamento, no posicionamento da classe social. Então ela é uma variável qualitativa ordinal por conta disso, beleza? Então vocês observem que a qualitativa, em nenhum momento nós falamos em valores, em quantidades. Nós falamos em atributos, tá? Cor dos olhos, classe social, grau de instrução, sexo, ok? Isso qualitativa, qualidade, atributo. Agora, ela pode ser quantitativa. Aí, ó, quantitativa. Então já está fazendo referência a quantidades. Aí uma pausa. Professor, mas a nominal, quantidades associadas a eles, vai. Você pode ter, por exemplo, numa análise, 50 pessoas com cor dos olhos pretos, 30 pessoas com cor dos olhos azuis. Você vai ter uma quantidade, mas essa quantidade está associada a um atributo ali, tá? O que está a variável em questão é uma variável qualitativa, tá? E aí, galera, vem o grande boom. Mas na próxima aula a gente vai estudar medidas de tendência central. Nas medidas de tendência central, a gente vai estudar médias, mediana, moda. E aqui eu já quero fazer um alerta para vocês. A variável qualitativa não admite cálculos de mediana e de média. Ela só admite o cálculo da moda, ok? Então fique atento. Se você estiver em análise uma variável qualitativa, não é possível você calcular média ou mediana, ou variância, ou desvio padrão, coisas desse tipo. Por quê? Porque você está fazendo análise de um atributo, de uma qualidade. A única coisa que você consegue calcular é moda. Ah, professor, mas que parada que é essa? Mediana, moda, desvio padrão? Nós vamos falar isso na próxima aula, tá? Por enquanto, guarde que diante de uma variável qualitativa, a gente só consegue calcular a moda e não as demais. Mediana, média, isso a gente não consegue fazer. Beleza? Bom, quantitativa, gente. Bom, a quantitativa ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser contínua ou ela pode ser discreta. Qual a diferença entre elas, gente? Eu costumo dizer o seguinte, de uma forma bastante prática, numa linguagem simples. Uma admite números decimais, outra só admite números inteiros. Então observe que admitir números decimais são números expressos por vírgula. Tem a parte inteira, mas tem a parte decimal, que é a parte após a vírgula, ok? Ou, numa linguagem mais simplória ainda, a gente dizer que na contínua admite números quebrados, na discreta só admite números inteiros. Uma linguagem bem banal aí para facilitar a nossa compreensão. Então, na contínua, por exemplo, peso, altura, salário e idade. Espera aí, professor, como assim números quebrados? Números decimais? É porque admite números com vírgula. Por exemplo, o peso. Eu peso 75,8 quilogramas. Tá? Eu peso 74,3 quilogramas. Observem, eu posso expressar por vírgula. A minha altura, eu tenho 1 metro e 71 centímetros, 1,71 metros.
ou eu tenho 1,82 metros. Observem, pode ser expresso por vírgula. Então, tudo aquilo que pode ser expresso por vírgula, por número decimal, ele é uma variável quantitativa contínua. E aquele que não pode, só admite valores inteiros, é chamado de discreta. Como assim, professor? Exemplo, número de filhos, número de carros. Aí eu pergunto para você, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos, eu tenho 1 filho, ou eu não tenho nenhum filho, 0 filhos, certo? Você nunca vai ter 1 filho e meio, 2,3 filhos, 3,7 filhos, não existe, né? É uma representação que só admite números inteiros. Quantos carros você tem? 1 carro, 2, 3, 4, nenhum. Mas não tem 1 carro e meio. Ah, professor, é que o outro está quebrado, por isso que é meio. Não vale, gente, não vale esse subterfúgio aí. Ou você tem 1, ou tem 2, mesmo que ele não funcione, mas é um carro, certo? Beleza? Então, quando você está diante de uma variável que só admite números inteiros, ela é chamada de quantitativa discreta. Beleza? Contínua admite números decimais, discreta admite só números inteiros. Beleza? Fechou? Vamos para outra parte. Bom, então a estatística a gente vai, colhe os dados, organiza os dados, né? E depois a gente tem que apresentar esses dados. Essa apresentação nós podemos fazê-la de 2 formas, ou por tabela ou por gráfico. Ah, professor, mas vai cair para eu analisar diretamente a tabela? Não bem diretamente, mas você vai ter que fazer uma análise de tabela ou análise de gráfico para responder. Mesmo para encontrar uma média, uma mediana ou uma moda, muitas vezes a banca te dá uma tabela ou te dá um gráfico e pede a partir dali, daquela análise, daquela tabela, daquele gráfico, para você encontrar a média, mediana ou moda, ou desvio padrão e por aí vai, tá? Então, nós vamos analisar as tabelas e os gráficos. Vamos falar primeiro da tabela, né? Que é esse arranjo sistemático, que é um quadro aí disposto em linhas e colunas, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui de uma tabela para a gente entender. Eu tenho aqui uma tabela e como que eu faço a leitura disso? Veja bem, as informações sobre a que se refere essa tabela, gente, vai vir sempre aqui na parte de cima, que é o que nós chamamos de título da tabela. Então isso aqui, esse quadro, ele representa a arrecadação mensal de ICMS no Paraná em 2001. Então observe que o título, ele nos traz a informação do que está sendo apresentado, aonde está sendo apresentado, a qual local ele se refere, a qual período ele faz referência. Então é o título que já nos dá essas informações. Aí eu tenho essa parte central que é chamada de corpo da tabela. O que é o corpo da tabela? São exatamente as informações que eu preciso sobre o assunto destacado no título. Então aqui eu tenho os meses e o valor que foi arrecadado de ICMS em cada mês. Então a minha leitura é: em janeiro foram arrecadados 275 mil, fevereiro 362, março 357, novembro 423, dezembro 579. Então você observa que aqui está todos os meses do ano e o valor que cada mês arrecadou. Fique atento porque a banca ela pode pedir para você, por exemplo, calcular qual foi a média da arrecadação no primeiro trimestre desse ano. Primeiro trimestre. O que é um trimestre? É um período de 3 meses. Se é o primeiro trimestre, então é janeiro, fevereiro e março. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro trimestre, tá? A média, aí depois a gente vai aprender a calcular a média. Então eu vou usar só esses 3 valores, janeiro, fevereiro e março. Qual foi a média da arrecadação do segundo semestre? O segundo semestre começa em julho e termina em dezembro. Então eu vou pegar de julho a dezembro para calcular a média,
beleza? Então é assim que eu faço a leitura. E a fonte, gente, ela vem sempre destacada aqui no rodapé, tá? E para que serve essa fonte? Essa aqui é a indicação de quem é o responsável por essa pesquisa, por essa informação. Então aqui é a Secretaria de Fazenda, tá? Então todos esses dados são dados que foram informados de responsabilidade da Secretaria da Fazenda, que é o autor da apresentação. Beleza? Então é assim que nós fazemos a leitura de uma tabela. Beleza. E gráficos, professor? Gráficos, gente, são vários gráficos, né? A gente tem aí os pictogramas, a gente tem histograma, a gente tem gráfico de linha, gráfico de coluna, gráfico de barra, gráficos de setores, né? Enfim, mas aqui eu quero destacar 3 para vocês. 3 não, 4, tá? O gráfico é sempre uma representação geométrica, tá? O gráfico ele pode ou não estar linkado diretamente a uma tabela. Às vezes tem uma tabela e aí eu construo o gráfico referente a essa tabela. Então, por exemplo, aquele gráfico, aquela tabela de ICMS, eu poderia representá-la graficamente, tá? Então, ou eu posso representar só graficamente, sem problema nenhum, tá? Então vamos trabalhar o seguinte, eu vou apresentar para vocês linhas, colunas e barras e os circulares, que são os de setores ou pizzas, tá? Depende, cada um chama de uma forma. Gráfico de linhas, olha só. Eu tenho aqui, ó, no gráfico, a parte principal aqui, essa parte de cima, é o título, tá? Lá na tabela, é o título. É aqui que traz a informação, aqui se refere a esse gráfico. Então, número de livros vendidos por mês, tá? Meses, número de livros vendidos. Então eu tenho aqui embaixo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Esse é um gráfico de linhas. No gráfico de linhas, cada ponto desse aqui, ó, representa um valor, uma quantidade. E cada ponto desse está ligado a um mês. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Na vertical, eu tenho a referência a qual mês cada um desses pontos estão ligados. Na horizontal, eu vou ter o quantitativo, que é, no caso, o número de livros vendidos. Então, eu tenho aqui, janeiro, ó, 300 livros. Fevereiro, aqui, ó, vai estar entre 200 e 300, por isso 250 livros. Março, ó, 400 livros. Abril, ó, abril aqui, ó, 600 livros. Maio, tá aqui no meio, 450, né? E, por último, junho, tá aqui, 700 livros. Então, vocês observem que quando eu faço a horizontal, eu obtenho aqui a quantidade referente àquele ponto. E quando eu olho na vertical, eu verifico qual é o mês de referência. Então, esse terceiro ponto aqui, que é referente a março, ele vendeu 400 livros, tá? Então, é assim que nós fazemos a leitura. Beleza, tá? É muito simples fazer a leitura de um gráfico. Isso se for linhas. Se for colunas ou barras. Então eu trouxe aqui uma outra tabela para a partir dela a gente construir o gráfico. Então eu tenho aqui o desempenho de matemática que foi classificado como ruim, regular, bom, ótimo, né? Aqui a quantidade de alunos, a frequência absoluta é a quantidade de alunos e a frequência relativa é a porcentagem que essa quantidade representa do total, ok? Num outro momento, quando a gente falar de frequências, vocês vão entender melhor o que é uma frequência absoluta e o que é uma frequência relativa. Maravilha, vamos construir um gráfico disso daqui em coluna. O gráfico em coluna ele é apresentado na vertical. Então eu tenho aqui, ó, os conceitos, né? Ruim, regular, bom, ótimo.
E aí o tamanho dele na vertical vai depender da quantidade apresentada na tabela. Então ruim, nós tínhamos lá 12 alunos que tinham conceito ruim, que representa 15%. Então tá aqui, ó, 10, aqui é a quantidade, tá, gente? Esse aqui não é percentual. Esse 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 é a quantidade de alunos da tabela, é a frequência absoluta. É isso aqui, ó, 12, 20, 28, 20, tá? Frequência absoluta. Então, ruim 12, tá? Vai estar bem aqui no 12, ó. 12. Aí eu tenho aqui regular 20, ó. 20 é o que estava na tabela. Aí eu tenho bom 35%, que representava 28, ó. Bem aqui, 28, ó. 28. É a frequência absoluta do bom. E ótimo, 25, que lá representa 20 alunos no total. Então eu construí a tabela o gráfico de acordo com a tabela. Esse gráfico é chamado de colunas, porque eu exponho os valores na vertical. Quando eu deito esse gráfico, eu transformo ele numa barra. Por isso é chamado de gráfico de barras na horizontal. Coluna vertical, barras horizontal. Aí, na vertical ficou os conceitos, ótimo, bom, regular e ruim. E o comprimento dessa barra vai ser de acordo com a quantidade de alunos de cada conceito desse daqui. Então eu tenho aqui, ó, 12, eu tenho aqui 20, duas vezes, né? E eu tenho aqui o 28, tá? Que era o conceito do bom. Beleza? Então é assim que a gente faz a leitura. E para finalizar essa primeira parte, gente, o gráfico de setor. O que é o gráfico de setor? O gráfico de setor, ele tem o formato de uma circunferência, né? Por isso que fala gráfico de círculo ou gráfico de pizza, porque tem o formato de uma pizza, tá? Por ser circular. Aí observe que aqueles conceitos ruim, bom, regular e ótimo estão aqui, ó. E cada um tem uma porcentagem diante disso. Esse gráfico, para construir, dá um pouco de trabalho, porque você tem que fazer uma regrinha de 3, tá? Mas fique tranquilo que você não vai precisar construir esse gráfico no concurso. Você só vai precisar analisar ele. Então, se você tem lá um total de 80 alunos, né? Um total de 80 alunos, que é o que a tabela nos mostrou, total 80 alunos, e eu sei aqui que ruim é 15%, então ruim, se você quiser saber quanto que isso vai representar, é 15% de 80. Aí é 15 vezes 80 dividido por 100, que vai dar 12, tá? Que é exatamente o que estava lá na tabela. Ah, eu tenho aqui, ó, 25% é regular ou ótimo. Então, regular ou ótimo, regular, ótimo, tá? 25% de 80, por quê? Porque são 80 alunos. Aí você calcula 25 vezes 80 dividido por 100 vai dar 20. Pronto, 20 alunos. É claro que você não precisa fazer esse cálculo, porque na tabela já tem, tá? Mas estou mostrando para vocês que diante de um gráfico de setor, aonde está indicando o percentual, tá? Para você saber quanto que esse percentual representa, é só calcular ele em relação ao total, que no nosso caso aqui é 80. Beleza? Tranquilo? Bacana, galera. E assim chegamos ao final dessa primeira aula, cujo objetivo era passar esses conceitos iniciais para você ficar top para compreender bem a linguagem de estatística. Beleza? Nos encontramos na próxima aula, gente, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, galera. Clique like.